Está quase a terminar a semana. Está, pois, também a chegar uma boa altura para, aproveitando ainda este clima de verão, para mudarmos alguns hábitos. Já não temos a desculpa de estarmos de férias e nas férias não queremos preocupações. Pois então, se entramos num novo ritmo de vida, pois que seja um ritmo saudável e de preferência para prevenir algumas doenças cardiovasculares, que são aquelas que vão, infelizmente, matando muitos portugueses durante todos os dias, durante todos os meses, durante todos os anos. Hoje, na Praça da Alegria, recebemos o cardiologista Filipe Macedo. Olá, doutor. Obrigado por estar aqui connosco. Doutor, muitas vezes até parece que estamos apenas a mostrar aos nossos telespectadores regras que são do conhecimento mais básico, mas são as de conhecimento mais básico as primeiras a serem ignoradas. Exatamente. Bom dia. Eu penso que essa questão é pertinente e mostra, de facto, a sua experiência neste tipo de programas. Nós não devemos pensar em coisas muito complicadas para prevenir a doença cardiovascular. Ou seja, nós temos que pensar que a doença cardiovascular mata, e depois tenho aqui um slide só para mostrar, para elucidar algumas situações relacionadas com esta patologia, e mata é, digamos, a maior causa de mortalidade em Portugal é claramente a doença cardiovascular. Morre-se mais de doenças cardiovasculares que de neoplasias, ou seja, quando nós falamos que uma pessoa tem uma neoplasia, ficamos todos muito assustados. Naturalmente, a gente ouve aquela palavra cancro, a palavra neoplasia, ficamos completamente assustados e apavorados. Mas temos que pensar que morre-se mais de doença cardiovascular do que doenças oncológicas. Do que doenças oncológicas, exatamente. E depois, como disse Jorge Gabriel, é assim, coisas simples como caminhar, ter cuidados alimentares, fugir ao sal, controlar a tensão arterial, controlar o colesterol, tudo isto são situações que se pode fazer no nosso dia-a-dia, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento e que faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos aproveitar o trabalho que realizou para aqui nos mostrar. No fundo, eu com estes pequenos slides que tenho aqui, quero exatamente tentar ajudar a que esta mensagem passe de uma forma muito clara. É claramente a primeira causa de internamento hospitalar é as doenças cardiovasculares. Depois, a primeira causa de mortalidade é também as doenças cardiovasculares. Morre-se mais de doença cardiovascular, como eu disse, de neoplasias. Penso que isto é... Neoplasias ou doenças oncológicas? Ou doenças oncológicas. É muito importante, no fundo, reter estas três linhas. Eu tive o cuidado de pôr coisas muito simples, porque, no fundo, a mensagem passa se for, digamos, três linhas... Para o quadro seguinte. Exatamente. Isto é muito elucidativo e acho que este pequeno vídeo em filme é muito, muito importante. E muito importante para quê? Enquanto que para nós médicos isto é familiar, para as pessoas que não estão habituadas a ver isso, isto no fundo o que é que significa rapidamente? Isto é um corte de um vaso, uma artéria neste caso, o que está aqui são as células sanguíneas, aqui estes cortes são as células sanguíneas, aqui o que se vê é um coágulo, um trombo, e o sangue vai a tentar passar e é evidente que se este coágulo aumentar, vai ter cada vez mais dificuldade em passar o sangue daqui para os restantes vasos. O que faz com que haja este coágulo, este trombo, são de facto os tais fatores de risco cardiovasculares. Portanto, nós temos que prevenir os fatores de risco, corrigir os fatores de risco, para evitar termos este coágulo, para o sangue circular de uma forma tranquila. Portanto, no fundo, é, digamos, a mensagem que eu vou falar ao longo deste tempo que estou aqui, é evitarmos a formação deste trombo, porque se tivermos o trombo em qualquer parte do corpo... Em qualquer parte do corpo. Isso é muito importante. Reparem, nós quando se fala, por exemplo, um acidente vascular cerebral, é um trombo numa artéria da cabeça. Um infarto agudo do miocárdio é um trombo numa artéria, digamos, coronária no peito. Uma embolia periférica é um trombo numa artéria, digamos, da perna. Portanto, isso é muito importante. Portanto, reparem que está aqui novamente, só para verem que isto é espetacular, porque acontece que se este trombo começar a aumentar, faz aqui uma obstrução completa. Como fez aqui em cima. Exatamente. Que está aqui a elucidar. E, portanto, se fizer uma obstrução completa, reparem o que é que acontece ao sangue daqui para a frente. Não deixa passa. De correr. E ao deixar de correr, esta zona, digamos, fica doente, morre. E, portanto, nós temos que tentar, e vamos depois falar nos próximos programas... Imagine-se no cérebro ou imagine-se no coração. E vamos falar depois no próximo programa, que é técnicas de tentar rapidamente desobstruir este trombo. Ou seja, os doentes rapidamente vão ter aos serviços de urgência dos hospitais e consegue-se desobstruir este trombo e consegue-se, no fundo, restabelecer a circulação neste local. Passemos ao próximo quadro. Pronto, isto parece exatamente com a questão anterior, que é... Estamos a falar em vários territórios gerais e cá está a doença vascular cerebral, que dá o problema do acidente vascular cerebral, a doença das coronárias relacionadas com o corpo, a angina de peito, infarto agudo do miocárdio e a tal doença periférica das pernas, que muitas vezes nós temos todos familiares ou conhecidos ou amigos, que vão a caminhar na rua e têm uma dor na barriga das pernas. Isto não tem nada a ver com dores articulares, nada, zero. Tem a dor, digamos, uma dor vascular. É diferente ter uma dor no joelho ou uma dor na barriga das pernas. Isto é uma doença arterial periférica. Depois o que é que temos que mudar? Exatamente.
reparem que eu pus aqui isto de uma forma muito sucinta e muito simples. Significa, isto é a nossa responsabilidade como médicos e como doentes ou como pessoas civilizadas. Eu digo sempre que, no fundo, isto é tentar passar a mensagem que aqui, nós médicos passamos a mensagem, mas a pessoa pode modificar estas coisas todas. Doutor, a ideia será mesmo esta que creio que o doutor quer passar, que é de que existem algumas doenças que surgem porque estamos vivos, outras há que são provocadas por nós. Exatamente. E esta será a ideia fundamental. Uma boa questão. E, portanto, se nós tentarmos modificar os tais comportamentos, como eu disse, deixar de fumar, tentar controlar, chama-se de dislipidemia, o problema do colesterol, digamos, da parte gorda, digamos, que é o colesterol, os triglicerídeos, essa situação toda. Tentamos controlar esta situação. Muito importante, eu vou falar a seguir, em último, o problema da hipertensão arterial, que é uma pandemia em Portugal. Os níveis elevados de açúcar, que é diabetes, como bem sabemos, que é outro problema gravíssimo de saúde pública. A obesidade, e reparem que isto está tudo relacionado. Se a pessoa tiver muito colesterol, se a pessoa tiver tensão alta, se a pessoa tiver diabetes, acaba por ficar obeso. Portanto, temos que combater a obesidade. Doutor, se eu deixo de fumar, engordo, o que é que faço? Exatamente, tem que fazer o seguinte, tentar saber alimentar-se. Falta de exercício, sedentarismo. Temos que tentar comer de uma forma adequada e aumentar o exercício físico. Porque acontece, e outra questão importante, é que toda a gente diz... É desculpa. Exatamente, eu vou deixar de fumar, mas eu vou ficar muito forte. Temos que explicar que deixar de fumar não é sinónimo de obesidade. Temos que fazer o balanço. Em Portugal, muito importante o álcool. O problema do álcool é fundamental. Por exemplo, também vou falar a seguir, que é, nós não podemos controlar a tensão arterial com medicamentos se a pessoa continuar a portar-se muito mal, entre aspas, continuar a comer, se continuar a beber muito. Portanto, não há hipótese de termos um controle adequado da pressão arterial. Pois a ansiedade, e os níveis de ansiedade, de stress do cotidiano. Andamos todos muito estressados, os nossos jornais todos nos preocupam, não, é importante ler o jornal, mas tentar, digamos, de certa forma, fazer alguma forma... saber a verdade, mas de catarse. É também exatamente, vivemos a vida do melhor modo possível. Exatamente. Vamos ao próximo quadro? O próximo quadro, reparem, este sim, este nós não podemos fazer nada. E reparem que está escrito fatores de risco não modificáveis. Que são muito menores do que todos os outros. Exatamente. Mas reparem, eu, por mais operações plásticas que faça, não vou mudar de sexo. Portanto, o sexo está lá porque é o sexo biológico que vem ao mundo. Portanto, não há volta a dar. Portanto, mantém-se o sexo. Por mais operações plásticas, a idade mantém-se também. A gente pode ter cabeleiras postiças, não sei o que mais, XPTO, mas a idade mantém-se também inalterável. E o que nós heredamos da família, ou seja... A hereditariedade. Exatamente. Nós temos isso na minha área de cardiologia, é muito frequente, e ontem havia um senhor nessas circunstâncias que tem história de doença cardiovascular na família e, portanto, 2 irmãos com doença cardiovascular e ele lá teve doença cardiovascular. Vamos passar para o próximo, se faz favor. No fundo, coisas simples, e a mensagem desta nossa conversa hoje aqui de manhã, redução ou reeducação melhor da atividade alimentar, portanto, a pessoa não só tem que comer menos, mas saber educar-se na forma como se alimenta. Outra coisa muito importante e muito simples. E depois uma coisa que é muito fácil, que é no nosso dia-a-dia, tirando as horas de descanso, caminharmos 30 minutos por dia. Não tem significado. Isto é o que eu digo aos doentes todos os dias. A pessoa olhar para o relógio 30 minutos, passa de um instante. Eu, quando vim do hospital aqui, passei 30 minutos. Ou seja, estacionar o carro mais longe exatamente. Andar de escadas, menos elevador, estacionar o carro sempre muito mais longe do que o sítio habitual, tentar arranjar o parque de estacionamento mais longe, tentar ir à mercearia comprar uma coisa qualquer mais longe de casa, comprar o jornal mais longe. Tudo isso são rituais muito importantes que podemos ajuda a completar os 30 minutos. Exatamente. Vamos em frente? Pronto, isto é clássico, hoje em dia dá-se muita importância, se repararem, depois quando saírem daqui, vão reparar nas pessoas na rua, de facto há cada vez mais esta obesidade abdominal. E as pessoas que têm doenças cardiovasculares é muito mais perigoso e têm mais problemas cardiovasculares quem tem a grande perímetro umbilical. Portanto, sabe-se que nos homens, um perímetro umbilical acima de 102 cm tem risco cardiovascular e nas senhoras acima de 88 cm. 102 para os homens, 88 para as mulheres. No fundo, aqui, de facto, as pessoas que têm cuidado com o corpo têm mais vantagem naturalmente porque, pronto, evitam essas barriguinhas, não só esteticamente não é muito simpático, uma calça assim a cair pela barriga abaixo, como de facto também faz mal à saúde. Podemos ver o próximo, se faz favor? Pronto, e agora, no fundo, uma coisa que eu acho que as pessoas... Se ganha com a perda de peso. Exatamente. Eu pus este diapositivo exatamente porquê? Porque, no fundo, nós falamos todos, é importante perder peso, o médico está a falar em perder peso, mas eu gosto tanto de comer, há o ritual dos passeios gastronómicos, de comer não sei onde, ou um sítio mais complicado. Pronto, é importante os passeios gastronómicos porque faz bem à cabeça, a pessoa distrai-se, mas temos que fazer isso esporadicamente. Se fizermos sempre passeios gastronómicos, com a nossa comida é complicado. É escolher datas especiais. Exatamente. Para o fazer e não o fazer sistematicamente. Muito bem. Portanto, há diminuição do risco cardiovascular, como eu estou a dizer, diminui os níveis de açúcar e de insulina no organismo, diminui-se a pressão arterial, que é muito importante,
Depois há uma coisa que toda a gente tem esta dúvida e me perguntam vulgarmente nas consultas. Toda a gente sabe que é o colesterol, depois ouve-se falar em gíria pública, colesterol bom e colesterol mau. O que é que isto significa? Significa que há uma parte, umas porções do colesterol, que é, chama-se as lipoproteínas de alta densidade e outras são as lipoproteínas de baixa densidade. E o que é importante é termos este HDL elevado e os LDL baixos. Ou seja, um bom perfil, digamos, umas boas análises de colesterol, é nós termos valores do colesterol HDL altos e os LDL baixos. Portanto, qualquer médico, qualquer vosso médico está perfeitamente ao par destas situações todas. Certo, normalmente, e, portanto, é o contrário. Exatamente. E, portanto, aqueles que têm doenças. Exatamente. E quem tem doenças tem os LDL, infelizmente, muito altos e o HDL baixo. Portanto, nós temos que tentar contrabalançar. E, juntamente, também baixar os triglicerídeos. Depois, uma coisa importantíssima, estamos, se calhar, todos a pensar e a rir-nos, que temos pessoas conhecidas que nos falam, que é a obesidade. Estes doentes têm muitas vezes a apneia do sono, dormem mal, fazem paragens respiratórias durante a noite, ressonam muito e tudo isto são benefícios importantíssimos com a perda de peso. E dormem pior. Exatamente. Só perder peso resolve muita parte dos problemas da apneia do sono. Depois, outra coisa que é uma pandemia, como todos nós sabemos, todas as pessoas tomam muitos anti-inflamatórios por problemas articulares, é que se tirarmos, eu só andar às costas com uma mala de 20 kg todos os dias, começa a ficar com problemas na coluna, problemas nos joelhos, na anca. Se tirar essa mala, melhoram. Portanto, redução das dores articulares e degenerativas. Portanto, este dispositivo é, do ponto de vista, digamos, de informação, muito importante. Vamos em frente? Pronto, isto no fundo é só um cartoon para mostrar, temos que comer mais vegetais, mais frutinha, refeições fracionadas, do que o chamado, digamos, comida fast food, porque é de facto a que faz mal e é que nós temos que ter cuidado de não comer. E já a comida económica boa, portanto, aquela mais indicada, vegetais e fruta a preços altamente competitivos com a fast food. E depois reparem, no fundo o que é que nós temos que fazer? Isto é importante não só para os homens que gostam de cozinhar, como para as donas de casa. Não devemos saltar refeições, portanto, devemos fazer as refeições todas. Daquela coisa, hoje não almoço como uma coisa qualquer muito rápida. Erradíssimo. Pequeno almoço, meio da manhã, almoçar, meio da tarde e jantar. 5 pequenas refeições por dia. No mínimo. Portanto, evitar o consumo abundante de fritos e salgados, como eu disse anteriormente, evitar o excesso de açúcar e produtos açucarados, evitar, e outra pandemia, por isso é que os miúdos hoje em dia são muito gordinhos, é a ingestão regular de refrigerantes, portanto, beber excesso de bebidas que têm bebidas açucaradas, depois esquecermos das tais frutas e produtos hortícolas, baixa ingestão de leites e derivados, que é importante aumentar, e outra coisa que não é muito correta é o rigor em excesso de dietas rigorosas e desequilibradas, porque a pessoa perde peso rapidamente e depois altera... Querem resultados imediatos, exatamente. Radicais, não é? Exatamente. Dietas radicais. Tensão arterial? A parte final desta pequena apresentação que estamos aqui a falar é o que eu acho que é vital para todos nós. Reparem, porque é que há muito acidente vascular cerebral? É porque há muitos fatores de risco e é porque há muita hipertensão não controlada. Todos nós temos pessoas conhecidas que tomam medicamentos para a hipertensão. Isto é uma mensagem que fica aqui no ar para pensarmos. Para toda a gente. Que é, há doentes que estão a tomar medicamentos e não têm atenção controlada. Isto merece alguma meditação. Se estão a tomar medicamentos, devíamos ter atenção controlada. Portanto, das duas, três. Ou os medicamentos, temos que dar mais medicação, ou o doente está a fazer excessos. O tal consumo excessivo de sal... Como estou a tomar medicamentos, vou abusar na alimentação. Exatamente. E, portanto, só podemos controlar a tensão se tivermos comportamentos de menos risco, foi o que eu disse anteriormente. Isso é uma grande mensagem. O próximo diapositiva. Portanto... Isto prende-se com o que eu disse anteriormente, mas isto é muito importante o que está ali sublinhado. Reparem, as doenças cardiovasculares são a causa mais frequente de morte nos países industrializados e a hipertensão é o fator de risco tratável mais frequente. Reparem, se isto é tratável, é uma pena nós não aderirmos a isto. E, portanto, o mérito destes programas é passar esta mensagem de uma forma, digamos, geral. É que isto é perfeitamente tratável. Nós podemos tratar a hipertensão arterial e evitamos a morte, por exemplo, por acidente vascular cerebral, ou por doenças cardiovasculares, ou por insuficiência cardíaca, que eu vou já mostrar. O próximo, se faz favor. Isto assusta. A hipertensão é responsável por mais de 50% da patologia cardiovascular. O tratamento da hipertensão é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco, como eu acabei de dizer. E apesar das várias recomendações internacionais e dos medicamentos utilizados, o controle da tensão é mau. Portanto, isto é a tal coisa que eu queria que retessem. Apesar de todas estas recomendações, apesar de estarmos aqui a falar, os doentes continuam a não ter a tensão controlada. E, portanto, temos que pensar como é que vamos passar a mensagem para que o doente tome os medicamentos. Se não está controlada com um medicamento, temos que associar 2 medicamentos. Se não está controlada com 2, associamos 3 e por aí fora. E temos que evitar os fatores de risco, como digo, o sedentarismo, a obesidade, o sal. Pense na carteira. Exatamente. Se não se pensa na saúde, ao menos se pensa na carteira. Este slide, eu pensei em pô-lo e depois acabei por pôr só pelo seguinte. É para desmistificar uma coisa que é muito importante também para passar essa mensagem.
não devemos valorizar as tensões baixas. Há pessoas que eu tenho a tensão baixa, isso é mau. É ótimo. Reparem, abaixo de 12, quer dizer que 11, 10, 9, não interessa, ótimo. Isto são recomendações internacionais, portanto, não é daquelas de qualquer recomendação, da cabeça de um cardiologista, de repente, que vai mandar umas bocas. Depois, normal, entre 120 e 190, e a mínima entre 80 e 84. Valor já altos, borderline, que é o alto normal, que é naquele limite, considera-se, reparem, até 139, portanto, quase 40, e depois por aí fora. A designação normal é 8,13. Exatamente. 13,8. E depois, em que está até aos 139, e depois a partir dos 140, 160 ou acima de 180, já são graus mais severos de hipertensão. E aqui nós, clínicos, conforme nos aparecem os doentes nestes diferentes estadios, vamos atuando com armas que são espetaculares, que são os medicamentos que hoje em dia dispomos. Há medicamentos fantásticos e capazes de resolver estes problemas. Não fazem milagres. Exatamente. Não fazem milagres. Exatamente. Por isso que é muito importante a relação médico-doente. Reparem aquilo que eu vos disse anteriormente. Se nós tratarmos a atenção, reduzimos o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, que são o problema das coronárias que vamos falar na próxima semana, a insuficiência cardíaca, o acidente vascular cerebral até 40%, o infarto até 25% e a insuficiência cardíaca até 50%. Portanto, reparem qual é a vantagem de tentarmos controlar o problema da hipertensão arterial. No fundo, a hipertensão é o fator major, portanto, mais importante, responsável pela progressão da doença aterosclerótica. Este palavrão que estamos a falar da aterosclerose é exatamente aquele slide que tínhamos, aquele boneco que mostra alterações na cabeça, no coração e nos membros. Portanto, o médico, por isso é que os médicos são peritos em escolher o tratamento adequado para cada pessoa. Ou não seja, dá para emprestar remédios aos vizinhos do lado, nem aos familiares. Exatamente, uma palavra da boca. Ou seja, isto não é chapa 5, não se dá toda a gente este remédio, não. Temos que individualizar a terapêutica face ao doente que está à nossa frente. Isso é muito importante. É diferente uma pessoa de raça branca, de raça escura, ou uma pessoa que... Peso, sexo. Exatamente, tudo fundamental. Temos que ter como objetivo os médicos explicar aos doentes aquele quadro anterior. Os alvos da pressão arterial. Quanto mais baixo, melhor. Low is better é o mais importante. Claro. Modificar os estilos de vida, que foi o que eu tenho estado aqui a falar. Também. Explicar que os doentes vão ter que tomar 2 ou 3 ou mais medicamentos. Isso é muito importante. Portanto, ênfase na terapêutica combinada. E promover a adesão. Aqui é que é a arte dos médicos. Eu costumo dizer isso, até nas aulas da faculdade, que nós médicos temos que ter uma coisa importantíssima, que é a relação médico-doente. E quando temos uma boa relação médico-doente, conseguimos promover esta adesão. Doutor, ainda faltam muitos. É que nós não, acho que só faltam, pessoal. Mais um? Então vamos ao último. Pronto, no fundo... E porque é que é importante este slide? Reparem, porque é uma questão... Eu pus este slide um bocadinho de acordo com os meus doentes que perguntam dúvidas. Sim. Que é, no fundo, o que é que o doente quer? Não caia, doutor. Obrigado. O que é que o doente quer? Obrigado. Quer avaliar a resposta à medicação, quer saber se está, digamos, controlado, claro. Quer melhorar a sua adesão e quer despistar a tensão da bata branca. O que é a tensão da bata branca? É o doente, quando entra num consultório, num profissional de saúde, a tensão sobe. E, portanto, isto, Sim. Por exemplo, o que é que eu costumo dizer? Os doentes podem ter em casa um aparelho de tensões, explica-se como é que fazem, e a tensão fiável daquele doente médio em casa. Portanto, também me põe esta dúvida, mas é bom, é corretíssimo medir a tensão em casa e assentam e, portanto, quando chegam ao consultório médico, a tensão sobe... Mesmo correndo o risco de alguns dos seus doentes virem acompanhados das respectivas ou dos respectivos e mentirem. Exatamente. Exatamente. Pronto, agora, se quiser passar rapidamente, eu queria só terminar com um slide, que é a tal coisa, que é o do sal. Este é muito importante. Fica Sódio, não é? Fica na mensagem, que é evitar o sal, que é muito, muito importante. Julgo que nas nossas próximas 3 ocasiões, porque vamos espalhar-se, difundir esta incidência sobre as doenças cardiovasculares por mais 3 programas, julgo que é importante deixarmos só este alerta, porque muitas vezes nós, depois deste manancial de informação, a única ideia que fica é, muito bem, se eu não tomar cuidado eu morro, mas eu sei lá quando é que vou morrer. Eu acho que a principal mensagem é da incapacidade. É podermos viver o resto das nossas vidas com alguma incapacidade que torna a nossa vida uma vida presa a uma incapacidade e perdemos aí imediatamente qualidade. E no fundo, o que é que nós todos queremos aqui nesta sala e quem nos está a ouvir? É termos uma boa qualidade de vida. Ou seja, as pessoas pensam muitas vezes que trabalharam uma vida inteira, estão próximo dos 60 ou 65 anos da idade da aposentação e querem, no fundo, gozar essa fase da vida, digamos, com boa qualidade de vida. Portanto, isto, no fundo, é fazer estes passos todos com alguma calma para termos uma boa qualidade de vida. Na semana falamos mais um bocadinho. Muito obrigado, Dr. Filipe Macedo. Muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo.